Confira Levíticos 24:2, 1 Reis 11:36. A vitória e o sucesso vão caracterizar seu reinado. O salmo é extraordinário pela forma em que combina o passado venerável com o aqui e agora. Os admiradores não são pessoas antiquadas e ultrapassadas, tentando reviver de forma patética um passado que já não existe. Eles estão conscientes de que numa época passada seu Deus revelou de uma vez por todas sua vontade por meio de atos e palavras, e que é privilégio deles se identificarem com essa revelação. O rei é a medida padrão decisiva do destino dos seus súditos, assim como Cristo. O último chifre davídico, Lucas 1,69, é para a igreja. Salmo 133, todos são um no Senhor. O primeiro versículo é um provérbio sapiencial que originariamente desencorajava irmãos a estabelecer casas separadas e assim dividir as propriedades de uma família. Confira Deuteronômio 25:5. Aqui é aplicado para um uso mais amplo, como revelam o versículo 3b e a natureza religiosa das comparações dos versículos 2, 3a. De todas as partes do país convergiriam pessoas para celebrar a festa de adoração. O local apinhado de gente era uma bela representação da união da comunidade da aliança, ligada pela fé comum. O salmista busca imagens para expressar sua apreciação dessa comunhão. A estranheza da primeira ilustração pode ser aliviada para o cristão, em parte, pela comparação com o belo ato da mulher que derramou óleo de nardo sobre a cabeça de Jesus, Marcos 14:3-6. Aqui a referência é ao óleo perfumado usado na unção, Êxodos 30, do 23 ao 25, derramado sobre a cabeça de um novo sumo sacerdote Arão, consagrando-o para o seu ofício religioso. O óleo desceria pela barba não feita, Levíticos 21:5, até as suas esplêndidas vestes, Êxodos 28, 29 ao Êxodos 28, 29 do 5 ao 7. A cerimônia causaria uma reação múltipla, sensitiva, estética e devocional, e o impacto da multidão de peregrinos não é menor sobre o coração do salmista. A segunda imagem reflete a apreciação pelo orvalho refrescante durante os meses extremamente secos. Oséias 14:5. O orvalho de Hermon era evidentemente uma expressão representando uma quantidade muito grande. O encontrar em Sião não é uma demonstração nacionalista, mas a busca pelos meios de graça designados por Deus para a renovação da vida na sua totalidade. O óleo sacerdotal representa a bênção e o orvalho, a vida reservada para a família de Deus. Salmo 134, o círculo de bênçãos. Essa composição evidentemente era usada em uma série de cultos à noite que, de acordo com a tradição judaica, eram realizados durante a festa das cabanas. 1 Crônicas 9:33, Isaías 30:29. Suas duas partes, ligadas pela ambiguidade assimétrica da palavra hebraica, Barak, abençoar, Efésios 1:3, são uma alternância entre a congregação e os sacerdotes. A NVI traduz as duas ocorrências de Barak, versículo 1 e 3, por bendigam, abençoe, bendizendo a Deus, versículo 1 e 2. Os sacerdotes são estimulados a representar a congregação com a efusão verbal de adoração e com o gesto físico de levantar as mãos, 1 Timóteo 2:8, em direção ao lugar santíssimo em que Deus estava entronizado simbolicamente, a bênção de Deus. Eles dão a resposta ao pronunciarem a bênção sobre a congregação. Números 23 a 26. Do templo em Sião emanam bênçãos que vão acompanhar os peregrinos quando mais tarde voltarem para casa. Por emanarem do Criador do mundo, não há limite para essas bênçãos. Confira Efésios 3:20. Salmo 135, Aleluia. Esse hino festivo celebra a majestade e a graça de Deus da aliança de Israel. Os fenômenos do clima citados no versículo 7 podem identificar a ocasião do seu uso como sendo a festa das cabanas celebrada no outono.
Ela começa e termina com um aleluia entusiasmado. O primeiro chamado à adoração, versículo 1 a 4. A congregação 103:1 é encorajada a cantar louvores a Deus. A adoração do Antigo Testamento nunca era uma irrupção vaga ou emocional, mas estava fundamentada logicamente na pessoa ou obra de Deus. Entre as razões aqui apresentadas, a primeira é uma razão geral de apreciação da autorrevelação de Deus, nome. A segunda é o fato de que a comunidade foi eleita e pertence a ele, Deuteronômio 7:6 e 1 Pedro 2:9. Os israelitas lembram com gratidão o tempo em que ocorreu a grande transação no Sinai, Êxodo 19:36. A revelação de Deus na criação e na história. 5:14. Um solista canta na própria convicção que tem da majestade e da singularidade do nosso soberano. Todo o universo atribuído por outras nações a um panteão de deuses está a serviço exclusivo da vontade soberana. A época da chuva, com as suas tempestades e vento, está debaixo do seu controle providencial e não, como fica claro, sob o controle de Baal cananeu, como afirmam seus devotos. Ele também, o Senhor da história, o arquiteto dos lugares, dos grandes eventos salvíficos do Êxodo e da conquista de Canaã. Confira Atos 4:24 e 27:28. Não, é Atos 24 e versículo 27 e versículo 28. Sião e Og, na Transjordânia, tinham um papel importante na tradição israelita, como os primeiros reis a serem conquistados. Números 21 a 24, 33 a 35. Deus deu forma ao curso da história para o benefício do seu povo da aliança, para lhe dar a terra prometida. Essa citação orgulhosa de antigas presas não é nenhum interesse patético em glórias passadas. A revelação histórica da natureza de Deus e de sua vontade sempre é relevante e merece celebração perpétua na adoração. Um Salvador Todo-Poderoso ainda é o Salvador. O seu apoio passado é a proteção que deu a seu povo. O seu apoio passado e a proteção que deu ao seu povo são a garantia de que ele vai encarregar-se deles também no futuro. Deuteronômios 32:36 e Romanos 5:9 e Gálatas 2:20. Um Deus zeloso, versículo 15 a 18. A indicação do versículo 5:7 é desenvolvida agora. Os deuses das nações vizinhas, que sempre foram uma tentação para Israel, Deuteronômios 5:2 ao 15, são rejeitadas formalmente. Assim, o louvor ao Deus vivo e verdadeiro e uma declaração de confiança nele são anunciados implicitamente. Esses versículos são quase idênticos. A 115, 4 a 8. Último chamado à adoração, versículos 19 a 21. Cada área da comunidade religiosa é instada a fazer sua contribuição ao serviço da adoração para que haja o máximo de harmonia no louvor. Romanos 15:6. Leigos sacerdotes aaronitas e seus assistentes levitas, na verdade a comunidade toda, ver comentário de 115:9-10. Reunidos no templo, o lar terreno de Deus, são encorajados a bendizer seu anfitrião. Salmo 136. Sempre fiel, sempre seguro. Como o salmo anterior, este salmo é um cântico de louvor a Deus por sua revelação na criação e na história. Está em forma de antífona. A primeira metade de cada linha seria recitada por um sacerdote cantor e o refrão cantado por um coro ou pela congregação. 2 Crônicas 7:3 e Esdras 3:11. Convite para ação de graças, versículo 1:3 ao 3. O louvor no Antigo Testamento não é sentimental ou vago.
quais fundamentados solidamente em aspectos particulares, práticos e pessoais de Deus. Sua bondade e onipotência são ressaltadas aqui juntas, garantem a permanência do seu amor. O amor na criação, versículo 4 a 9. A criação é celebrada como uma realização extraordinária, ilustrando tanto o poder quanto a inteligência de Deus. Uma série de suas fases é sentenciada como uma multidão de razões para se louvar o Criador. Mas a lição mais importante da criação para o salmista é o seu cuidado generoso. A verdade que ele, que tem o poder, que tudo controla, preencheu o mundo recém-criado com luz. John Milton é manifesta como uma revelação do seu amor. Isso vai muito além da teologia natural. Depende do conhecimento do Deus como um Salvador, e é esse conhecimento que em retrospectiva lança as suas cores vivas sobre os rudes fenômenos da natureza e os reveste com um novo significado. O Salmo da História, versículo 10, 22. Para o historiador secular, a história é uma combinação de probabilidades e personalidade humana. Mas para o adorador é Deus gravando seu propósito e personalidade na experiência humana. Aqui se pode traçar isso na experiência nacional de Israel no Êxodo, na jornada do deserto e na entrada em Canaã. Esses são os grandes eventos arquétipos que, como a crucificação e a ressurreição de Jesus no Novo Testamento, revelam e garantem o amor permanente de Deus pelo seu povo da aliança. Cada detalhe é atribuído ao amor carinhoso do divino guardião, o amor redentor e sustentador, versículo 23 a 26. Os versículos 23 e 24 ou são um resumo do que acabou de ser citado, ou uma referência ao evento posterior do retorno do exílio. A lembrança de Deus é a sua ação com relação a uma promessa passada ou de acordo com um relacionamento recém-estabelecido. É graças a ele que Israel veio a desfrutar de liberdade e de vitória sobre grandes dificuldades. Sua bênção também não é meramente uma coisa do passado ou confinada a Israel. A prova final do seu cuidado, uma escolha que pode apontar para a festa da colheita, como o pano de fundo desse salmo, é a provisão do alimento para todas as criaturas. 104, 27 e 28. Seu amor providencial inunda o povo da aliança e abraça o mundo. O chamado final, no versículo 26, completa o salmo, remetendo novamente aos versículos 1 e 3. A escolha do título pós-exílico, Deus dos céus, é ditada pelo desejo de fazer eco ao versículo 5. O vasto e misterioso céu acima simboliza o poder de Deus, que, longe de apresentar uma ameaça sombria, serve para fortalecer o seu amor e confirmar sua eficiência. Versículo 6, vê os comentários de 24:2 e 104, 5 a 9. Versículo 15, lançou literalmente, arremessou como um inseto. Confira 109, 23. Salmo 137, lembranças amargas. Os livros históricos em geral são escritos em estilo contido, não emotivo. Esse salmo de lamento revela as experiências e sentimentos pessoais de um exilado judeu que, novamente em casa agora, relembra os eventos traumáticos do período de deportação na Babilônia e da queda de Jerusalém que a precipitou. As palavras-chave ligando as três seções são esquecer e Jerusalém ou Sião. É uma miscelânea marcante de amor e ódio. Uma cena de aflição. Ver 1:4. À margem de um dos canais arborizados da Babilônia, Ezequiel 3:15, um grupo de judeus simplesmente sentou e chorou. O seu pesar não era simplesmente saudade. Eles eram perseguidos por lembranças de Sião, lembranças agridoces de festas e comunhão com Deus e outros fiéis, e lembranças trágicas de ruínas às quais haviam sido reduzidas
a casa terrena de Deus e a capital do seu reino. O grupo, talvez músicos do templo dos tempos antigos, estava acompanhado de suas harpas, não nas mãos, mas nos salgueiros, pois não tinham coração para a música. Esfregando sal nas suas feridas, os seus captores babilônios haviam pedido com sarcasmo aos músicos que os divertissem cantando canções alegres, canções de Sião, celebrando a glória de Jerusalém. Salmos 46, 48, 76 e 87. Eles se recusaram a lançar as pérolas divinas aos porcos. Eles acharam que não era nem a hora, nem o lugar para as canções sacras. A miséria dos versículos 1 a 3 é acentuada no hebraico pela repetição constante da terminação nossas, que tem uma conotação de ternura, como em Isaías 53, 4, 6. Um voto de lealdade, versículos 5 e 6. O salmista fala agora como indivíduo, registrando assim suas emoções fortes. Seu voto de amor constante por Jerusalém é tão solene quanto qualquer voto de casamento. Ele invoca sobre si mesmo o castigo de deficiências físicas, Mateus 5, 28 ao 30. A ponto de declarar que nunca mais eu possa tocar harpa, que nunca mais eu possa cantar. NTLH. Isso é mais do que patriotismo. A cidade é um símbolo da presença e do louvor divinos. Sua fidelidade para com ela seria a medida da sua fidelidade para com o próprio Deus. Oração por retaliação, versículos 7 a 9. Depois de terem retornado à sua terra natal, os exilados testemunham novamente a desolação de que se lembravam, pois só depois de 22 anos, após o primeiro retorno de exilados em 538 a.C., que o templo devastado foi reconstruído. O salmo evidentemente pertence a esse intervalo de 2 décadas, quando qualquer vislumbre trazia uma lembrança da catástrofe de 587 a.C. Os ânimos estavam acirrados contra Edom, a nação irmã de Judá, que traiu o seu parentesco de pilhar Jerusalém, ao pilhar Jerusalém capturada e ao entregar os seus refugiados aos inimigos. Obadias 11:14. Pede-se a Deus que ajuste a balança da justiça castigando os colaboradores. Uma culpa maior ainda era atribuída à Babilônia, aqui personificada. O princípio divino do olho por olho, Êxodos 21, 23, Deuteronômio 19, 21, é invocado. A guerra nos tempos antigos continuava de forma cruel contra a geração seguinte, por meio da destruição de bebês. Oséias 10, 14 e 13, 16. E à luz do versículo 8, essa acaba de ser a experiência de Judá. A imprecação levanta um espelho diante das atrocidades dos babilônios. As atrocidades dos babilônios contra Jerusalém e mostra em flashes essas cenas aos perpetradores como sua recompensa vindoura, entre parênteses, hiaton. Talvez o salmista esteja citando propositalmente as profecias de Isaías 13:16 e Jeremias 51:56. Sua explosão de ira transcende a vingança, pois seus sentimentos humanos estão inextricavelmente combinados com a paixão pela honra e pela justiça de Deus. Salmo 138, louvor por uma oração atendida. Apesar das dificuldades do texto e da sua interpretação, está razoavelmente claro que esse salmo é um cântico individual de gratidão. Alguns eruditos o atribuem a um rei da linhagem davídica, enquanto outros acham que o salmista está falando em nome da comunidade pós-exílica, agradecendo a Deus a libertação do exílio. O amor divino, versículo 1:3. O salmista está no pátio do templo com o seu rosto voltado para o edifício principal.
1 Reis 8, 29. Ele está ali para expressar sua gratidão a Deus, dispondo seu coração para cantar louvores a Ele, provavelmente como um prefácio para a oferta de gratidão. Ele dá testemunho de uma oração respondida e registra com gratidão a capacitação de Deus. Ele abertamente desafia os deuses das outras nações, orgulhoso dessa prova prática da superioridade do seu próprio Deus. Javé deu uma demonstração do seu amor e fidelidade e mostrou a superioridade da sua auto-revelação, nome, e de suas promessas, esperança universal, versículo 4:6. Ele está consciente da insuficiência da sua pequena colaboração de louvor a um Deus tão grande e tenta olhar para o tempo em que todo monarca da terra vai dobrar os joelhos em respeito e levar a voz em louvor ao Deus de Israel quando ouvirem a sua revelação. 102:15. Esse louvor vai ser digno da sua majestade. O extraordinário de tudo isso é que, apesar da sua supremacia, ele é tão acessível desde que a pessoa se aproxime dele com disposição humilde. Lucas 18:14. Fé pessoal, versículo 7 e 8. Ao olhar para o futuro, ele declara sua confiança nesse grande Deus. Ele reconhece de forma realista que ainda não passou pelo pior das angústias, mas tem a certeza de que o Deus que dá vida está por trás dele, pronto para intervir em seu favor. O salmista tem um papel no propósito geral de Deus, e ele é um Deus em que se pode confiar para que esse propósito seja atingido. Confira 57:2, Filipenses 1:6, declarando até o final sua dependência de Deus. Ele conclui uma oração, confira 32:22, como parte da obra de Deus, ele reivindica seu cuidado contínuo. Efésios 2:10, 1 Pedro 4:19. Versículo 1, deuses, possivelmente anjos, Septuaginta e BJ. Versículo 6, reconhece, possivelmente humilha. Salmo 139, honesto com Deus. Este salmo se divide em duas partes. Versículo 1 a 18 e 19 a 24. Se divide terminado no versículo 18, poderia parecer um devaneio acerca dos atributos de Deus com relação aos fiéis, mas a continuação desmente o tom aparentemente referido, rarefeito da primeira parte. Tomando o salmo como um todo, seu contexto original mais provável é a corte religiosa. Salmo 109. O salmista está afirmando sua inocência diante do Deus Todo-Poderoso, que o conhece profundamente, nunca está ausente e acompanhou sua vida desde o início. Jeremias 12:3, João 21:17, 2 Coríntios 11:31. O cuidado onisciente de Deus, versículo 1 ao 6. O autor se submete com alegria ao escrutínio divino. Tudo em sua vida está descoberto e exposto diante dos olhos de Deus. Hebreus 4:13. Ele conhece todos os detalhes da sua rotina diária, todos os pensamentos fugazes, cada palavra não falada. O salmista não pode esconder nada de Deus, pois ele está muito próximo, cobrindo-o de forma protetora com sua mão. Êxodo 33:22. Ele reage à onisciência de Deus com enorme admiração, está além do seu alcance visual e é sublime demais para que a compreenda. O cuidado onipresente de Deus. Versículo 7 a 12. O salmista desenvolve o pensamento do versículo 5. Aonde quer que vá, Deus sempre estará lá. Ele reconhece que não adiantaria nada tentar fugir de Deus, mesmo se quisesse. Se não consegue esconder nada dele, tampouco pode se esconder. A mão de Deus sempre estará aí para conduzi-lo de forma correta. Não importa se subir aos céus ou descer ao Sheol, se for ao leste ou ao oeste. Jeremias 23:23. Deus também não é um homem comum de quem alguém possa se esconder no escuro. O poeta tem uma percepção forte da presença de Deus e, como fica implícito, sua vida foi vivida à luz dessa consciência. Contraste com Jó 22:13. Cuidado onipotente de Deus, versículo 13:18. Assim como Jeremias, o poeta reconhece que antes
de formá-lo no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. Jeremias 1:5, Jó 10:8-12. Ele atribui a formação do seu embrião à ação pessoal de Deus. E mais uma vez, sua reação é de emoção e admiração. O Criador divino conhece cada parte do seu corpo físico. Não somente a continuação, mas a carreira do poeta é um livro aberto para ele. E todo o destino humano, ele coloca um poeta mesmo. Poeta, isso é. E todo o destino humano está registrado neste livro. Confira 56:8 e 69:28. Essa presciência ou antevisão é grande demais para o salmista. Em adoração, ele confessa que é incapaz de compreender a grandeza de Deus. Confira 40:5 e Romanos 11:33-36. Ele implicitamente contrasta o conhecimento completo que Deus tem dos seus próprios pensamentos, versículo 2, com sua incapacidade de compreender os pensamentos do seu Criador. Ainda fazendo menção da primeira parte do Salmo, ele continua o tema do versículo 3, a continuação da percepção que Deus tem de quando o salmista se deita, é a presença de Deus do lado da sua cama nos momentos em que não consegue dormir. É a esse Deus que está tão próximo e o conhece tão bem, que é dirigido o apelo subsequente, apelo em Deus, ao Deus que cuida, versículo 19-24. O salmista afirma que ele é vítima de violência e ora para que Deus intervenha a seu favor. A parte inocente. A própria honra de Deus está em jogo, pois ele também sofreu nas mãos deles. O requerente se declara leal a Deus e totalmente contrário à maldade de maquinações deles. A maldade para ele não é uma ideia abstrata. Ela está personificada em homens maus. Kirkpatrick. Ele volta novamente a um dos temas iniciais e se declara favorável a uma nova investigação em relação a se está dizendo a verdade ou se trilhou um caminho que é prejudicial a outros. Acima de tudo, ele se compromete decididamente com a orientação de Deus. Versículo 10. Para andar no caminho que é eternamente certo, não importa o que digam ou façam os homens. Versículo 9, a NVI segue aqui a Septuaginta, como também faz a BJ. Segue aqui a Septuaginta, quando traz: se eu subir com as asas da alvorada e morar. Versículo 14, provavelmente seria melhor seguir a Septuaginta e a versão siríaca e traduzir por porque tu és tremendo e maravilhoso. Versículo 15, nas profundezas da terra. A JB em inglês. Traduz por no limbo do ventre. Pode haver aí um eco da antiga crença da primeira concepção do homem na Mãe Terra, João 21, versículo 17, preciosos, melhor seria difíceis, como é difícil entender, NTLH. Versículo 23, inquietações, em reação à situação crítica, versículo 24, algo te ofende, possivelmente algo idólatra. Alguns eruditos acham que o salmista estava sendo acusado de idolatria.